noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue reinando em nossas vidas, né? E hoje eu resolvi fazer um estudo que eu já tinha feito esse estudo há um tempo atrás, e vamos tentar fazer ele de um jeito diferente para todos nós entendermos. Eu sempre trago aqui uma reflexão falando sobre os animais, né? Eu admiro muito os animais. E isso é uma coisa minha, né? Você sabe por que Deus não permitiu os cachorros falarem? Na minha opinião, para nos ensinar o amor, a fidelidade, a lealdade, pode ser demonstrada com ação, sem necessidade de palavras. Se nós começássemos a analisar os animais, nós seríamos espíritos melhores. Sabia que está na Bíblia que Deus mandou cuidar dos animais para que vai bem a sua vida e prolongue seus dias? Quem tem animais de estimação deve amá-los, sustentá-los e suprir suas necessidades. A Bíblia diz no Salmo 147, no versículo 9: dai alimento aos teus animais. Agora veja a promessa de Deus para aqueles que cuidam dos seus animais. Deuteronômio, capítulo 22, versículo de 6 a 7. Fala assim: cuida dos teus animais. Se você fizer isso, Deus vai abençoar a sua vida e prolongar seus dias. Olha que coisa linda. Quando eu fiz esse estudo aqui, há um tempo atrás, eu fiz pensando no que os irmãos às vezes falam, né? Às vezes nós julgamos muito os irmãos que têm um outro segmento, um outro entendimento, né? Um outro jeito de pensar, né? Que alguns irmãos comem cachorro, comem gato. Nós não somos muito diferentes. Nós comemos o coelhinho, comemos a galinhazinha, o porquinho. Então, esse estudo que eu trouxe hoje, eu vou falar um pouco sobre vegetarianismo e veganismo. Vegano, né? Vou falar um pouco sobre isso. Não é para fazer ninguém parar de comer bicho ou não. É só para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Então hoje vamos falar sobre o vegetarianismo e também falar sobre veganismo. Vou tentar mostrar a diferença de um para o outro e essa relação que ele tem ou não com o espiritismo. Começa a dizer que o vegetarianismo são pessoas que não comem carne vermelha, mas continuam comendo coisas de origem animais. Já o veganismo são pessoas que não comem nenhuma substância animal, não utilizam nada de origem animal, como leite, ovos, mel e roupa de couro, e etc. O vegano, ele não come nada de origem animal, não por dieta ou por estética, mas apenas por amor aos nossos irmãos animais. Começa dizendo que o espírita não tem obrigação de ser vegetariano ou vegano. Na verdade, o espiritismo não impõe nada. Tudo vai a partir da questão da nossa consciência, do nosso amor aos animais. Como a gente lida com o mundo, com as pessoas, com a nossa vida. O mais interessante nessa relação do vegetarianismo com o espiritismo é quando o espírita começa a observar todas as suas atitudes e os seus valores, e principalmente quando ele começa a observar o que ele pode, como ele pode ser melhor, em quais esferas ele pode ser melhor, e se inclui também como ele se relaciona com os animais. Nós espíritas sempre devemos fazer o amor, independente do ser, que pode ser humano, animal ou vegetal. O importante é fazer o amor. Fora da caridade, fora do amor, não há salvação. Precisamos pensar sempre assim. Chico Xavier é uma pessoa que nós admiramos muito. A sua conduta, o seu jeito de pensar, as suas atitudes, através do amor, da caridade, do bem. Deixou tanta lição para nós aqui.
E uma delas, ele foi questionado sobre um tema no programa Pinga Fogo, no ano de 1971, na TV Tupi. Na época, Chico Xavier disse que ainda precisava dos valores proteicos da carne e que se alguém decidisse se tornar vegetariano, tem que tomar um processo de forma gradativa, educando o nosso organismo. Ele cita que não pode ser uma mudança de um dia para a noite, porque pode afetar nosso organismo. É claro que vai ser interessante se a gente tem que ter a manutenção da vida, fazer algo nesse sentido para prejudicar nosso organismo. Mas vale lembrar que Chico Xavier falou isso no ano de 1971 e que esta questão não era tão batida, e principalmente que a indústria alimentícia não se importava tanto com essa questão. E vamos falar o português bem claro, não enxergar nenhum potencial financeiro no futuro. Quando eu falo em veganismo, em vegetariano, um tempo da minha vida, eu fiquei um tempo sem se alimentar coisas de origem animal. É muito difícil, porque você tem um hábito, né, desde pequeno, que você tem aquele hábito de comer aquelas coisas, e você tirar isso de uma hora para outra, é muito difícil. O seu organismo acaba sofrendo com isso, sentindo essa falta daquele alimento. Então, como o Chico falou, tem de ser uma vontade sua, de você querer diminuir um pouco, reduzir um pouco esses alimentos de origem animais. Não é obrigado você, mas se você se sente mais à vontade para fazer isso, ótimo, faça. Como eu falei, a indústria, ela não via muito esse lado. Mas hoje em dia, a gente tem cada vez mais pessoas que estão aderindo, que estão evitando carne, que procuram produtos que não utilizam nada à base da origem animal. Aí então, isso começa a ficar interessante para a própria indústria. Ela começa a observar que tem um público potencial e começa a tomar mais atenção justamente sobre isso. Após quase meio século, o cenário acabou mudando. Mudou bastante. Hoje existe restaurante só com comida vegana ou vegetariana. Em quase todos os mercados tem produtos de origem animal. E hoje temos mais estudos sobre a própria alimentação, mais produtos que compõem esse papel de substituição da carne. É claro, o mais importante, uma nova consciência. Observando tudo isso, a tendência é que daqui a 50 anos esse movimento cresça ainda mais. Eu estava pesquisando, existe um país, que agora me falha a memória o nome desse país, aí fora, que o governo ele dá um salário para os familiares para não deixar ainda nada de origem animal dentro de casa. Então não entra nada que tem origem animal, e você ganha um salário. Então eles são um país muito consciente que eles não querem esses mostrar para os animais essas coisas. E aí, lembra sobre o estudo que eu dei sobre o espiritismo e como está crescendo os adeptos da doutrina espírita? O vegetarianismo, o veganismo está a evolução do planeta, está crescendo também. As pessoas estão adquirindo mais amor, mais caridade. Na questão 723 do Livro dos Espíritos, nesse livro aqui, a pergunta feita por Kardec: a alimentação animal e com relação ao homem contraria a lei da natureza? A resposta dos nossos queridos irmãos espíritos: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha sua força e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame de sua organização. Então, gente, como Kardec falou aqui, como nosso irmão falou, ainda precisamos desses alimentos, dessas proteínas. Isso vem do seu íntimo, da sua consciência de querer comer ou não.
mas ainda precisamos. As coisas estão evoluindo, já tem alimentos que têm a proteína animal, que não tem mais necessidade, mas ainda não chegou a todas as pessoas. Então o livro dos Espíritos fala que devemos se alimentar de acordo com as suas exigências do seu organismo, e que o homem ainda precisa de carne, e temos certeza que ainda não temos esse nível de evolução, de elevação, de que podemos ficar sem qualquer tipo de alimento. Em questão até da proteína da carne, nós ainda temos de uma certa dependência da proteína, mas para que cumprir a lei do trabalho, ou seja, para que a gente consiga executar a nossa tarefa, é necessário que a gente consiga executar também a lei de conservação. E ainda mais no livro dos Espíritos, na questão 724, Kardec pergunta aos Espíritos amigos: será mérito obter-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? O que Kardec está perguntando? Seria interessante e ter mérito aquele que evita comer carne, principalmente a alimentação animal, de uma forma geral, ou outra qualquer, tem algum mérito nessa situação? Os Espíritos amigos respondem: sim. Sem mágica essa privação em benefício dos outros aos olhos de Deus, porém só a modificação, se houver privação, seria útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas, porque apenas aparentemente se priva de algumas coisas. E trazendo para o nosso tempo, de certa forma é assim, é interessante que a gente se obtenha de comer algum determinado alimento, principalmente de origem animal, de forma que isso seja consciente, que tenha utilidade, que não seja apenas para que a gente ganhe status, para que a gente saia falando: eu sou vegetariano e você não é vegetariano. Então a gente tem que pensar direitinho para não machucar o outro, não magoar o outro. Se você quer ser vegetariano ou vegano, ótimo, maravilhoso, que bom que você está conseguindo, mas você não pode agredir o outro, porque ainda ele não é. Vou deixar aqui com vocês um canal do YouTube que se chama-se Meninas Espírita. Eu gosto muito e queria indicar para todos. Ela apresenta algum ponto importante sobre o consumo de carne. No vídeo que ela fala justamente sobre o veganismo com o espírito, ela acaba lembrando que para produzir 1 quilo de carne são necessários entre 14 a 15 mil litros de água. Seria suficiente para 300 banhos. E se tomamos um banho por dia, essa água é necessária para tomar durante quase 1 ano. O que as meninas estão falando aqui? Que para produzir 1 quilo de carne precisa de 14 a 15 mil litros de água que um boi, uma vaca, consome. Se vocês pesquisarem, analisarem, a vaca, o boi, o bezerro, eles são os maiores causadores da camada de ozônio, através dos gases que eles soltam, do pum, como fala, eles são um dos maiores causadores. Então, as pessoas veganas que eles têm amor aos animais, eles vivem dessa forma, mas evitar a criação, se expandir a criação de gados, de animais, comendo menos carne, menos animais serão mortos. Outro ponto que elas colocam é sobre a questão da energia liberada pelos animais no momento do abate. O estresse, o medo, a apreensão, tudo aquilo que no momento da morte ela vai acabar passando para nós quando ingerimos essa carne. Então essas meninas falam que naquela hora que o animal está sendo abatido, ele está com medo, ele está amedrontado, ele está estressado, e tudo isso passa para a carne. E nós ingerimos essa carne, e nós ingerimos isso que os animais estão sentindo, a dor, tudo aquilo. Porque não é uma morte natural. E seria então passado para o corpo, para a carne do animal, para a matéria desse animal. Daisy Manson,
Massone, que é estudiosa, espírita, comenta no programa Manhã Boas Novas da TV Mundo Maior. André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele apresenta os malefícios do consumo de carne para o trabalhador espiritual, tanto no aspecto da digestão quanto na energia do animal. Ele coloca esses dois pontos. Primeiro, que o nosso organismo ele necessita de uma grande energia até para uma movimentação da digestão física. No aspecto físico da carne, ele diz que no livro Missionário da Luz, ela diz que no livro Missionário da Luz, em que André Luiz comenta sobre a questão dessa energia do animal, que ela é passada para o trabalhador espiritual. Qual o sentido disso? Aí eu vou explicar para você. Para quem não compreende, para quem nunca teve oportunidade de visitar um centro espírita, existe um trabalho de passe. Esse trabalho de transmissão de energia tem muitas vezes no final da palestra, dos estudos. Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui. Ele funciona assim: um trabalhador que é médium, na verdade somos todos médios, mas muitos não conhecem sua mediunidade, não tem ainda, a capacidade de conhecer isso. Então o médium posiciona a mão sobre a cabeça, sobre o corpo de algumas pessoas, ele acaba transmitindo energia a partir da vibração, a partir do plano espiritual. E muitas das vezes, no centro espírita, costuma-se indicar a esse trabalhador que diminua o consumo de carne, determinando períodos para antes da execução. Essa tarefa justamente por esse ponto da energia do animal, que ainda pode ser mantida. Então, às vezes, alguns casas espíritas aconselham os trabalhadores não se alimentar, comer comida muito pesadas, não se alimentar com bastante carne, essas coisas, porque vai ter um trabalho, vai passar por um tratamento, entendeu? Mas agora trazendo o outro lado que é importante, a gente lembrar que nós estamos muitas das vezes dentro de uma bolha social. O perfil do espírita, e não só do espírita, mas do público que consegue ter essa possibilidade de questionar e substituir a carne por outros produtos. O que eu quero colocar com isso? Um momento de reflexão, e que a gente não pode julgar uma pessoa que insiste em comer um pedaço de carne, uma pessoa que sacia a sua fome, que também espera, ansioso por um dia que vai poder comer a carne, na refeição, no churrasco, na casa de um amigo. Por muitos não têm essa oportunidade de comer carne todos os dias, ou comer poucas vezes na semana, que às vezes pode até comer carne uma única vez. Então, meus irmãos, como é que nós vamos julgar uma pessoa que às vezes não tem nada que comer em casa? Só tem aquele pedaço de carne, e a gente vai dizer para ele assim: você não pode comer essa carne que isso faz mal. A gente não tem como fazer isso. Não tem. Eu vou falar mais à frente aqui. Eu estava um dia e o rapaz me pediu para pagar um churrasquinho para ele. Como é que eu vou negar um churrasquinho se ele chegou para mim e falou que estava dias sem comer? Ah, você não pode comer a carne. Eu passei um tempo da minha vida sem comer carne. Eu sei como é que é difícil. Voltei a comer. Diminuí, claro. Não como daquela mesma forma, não faço mais aquilo que eu fazia. Mas isso é uma coisa minha. Nós não podemos que o outro faça a mesma coisa. A gente tem que colocar para ele os pontos, para ele ver a consciência dele, para ele ver se realmente ele pode parar, vou diminuir. Que isso vai ser bom para a saúde dele, para o planeta, para os animaizinhos de estimação. Como é que vamos julgar uma pessoa dessa que não tem nem o que comer todos os dias, que não faz todas as refeições? É algo para a gente pensar, até mesmo que o Brasil que a gente vive, que a gente mora, em que lugar do mundo que você está, e que tem um pouco dessa dificuldade. Pensando nisso, que devemos continuar unidos para arrecadar mais doação e levar para nossos irmãos que estão passando por necessidade, nesse plano, nessa provação, nessa expiação. Então, quando a gente pensa nesse irmão que ele não tem um pedacinho de carne para comer, imagina se a gente pode julgar ele. Não pode.
É a hora da gente se juntar, se unir, arrecadar mais alimento, levar para essas pessoas que realmente necessitam, que realmente precisam da alimentação, sem julgar, sem falar que ele está errado, entendeu? Mas poder dar um conselho. Você que realmente é vegetariano, hoje está caminhando para isso, nossa total admiração, do fundo do nosso coração. Você ganha a tarefa de ser um facilitador, daquele que também pensa nisso, mas às vezes não tem instrução. Essa é a tarefa importante. Se você já conseguiu ser um vegetariano, pois eu, Nilson, convivi 7 anos sem comer, e eu não consegui. Aprendi muito os valores aos vegetais, aos animais, e aqui nessa casa estou aprendendo a cuidar mais do meu corpo, da minha mente, dos meus pensamentos, cuidar mais dos nossos irmãos, e tomando cuidado com as coisas que saem de dentro, pois o que contamina o homem não é o que colocamos para dentro, mas o que colocamos para fora. Tudo que nós comemos, você que tem que saber se faz bem para você ou não, mas o que a gente coloca para fora, a gente tem que tomar muito cuidado. É isso que contamina o homem, é isso que machuca o outro, quando você fala palavras de baixo escalão, palavras que ofendem, que maltratam. Isso sim que faz mal. Voltando de novo aqui ao veganismo, fica um alerta. Tome cuidado para não tomar às vezes uma postura arrogante. Como não é porque você é vegetariano que tem que olhar a vida do outro e dizer você está errado. Nós espíritas ou religiosos tem muito disso, de formar, de gerar, de apontar os erros dos outros, como se a gente não errasse também. Quando às vezes a gente vê uma pessoa que fala assim, eu sou religioso, eu sou espírita, erramos do mesmo jeito, porque nós não devemos ser espírita nem religioso, devemos ser cristão. Ser cristão é totalmente diferente. Ser cristão é ter amor ao que faz, é ter amor aos nossos irmãos. Isso sim é ser cristão. Porque falar que é espírita, que é evangélico, que é católico, que é isso, todos nós somos. Agora, ser cristão é o mais difícil. Ser cristão, a gente tem que pensar muito no que vai falar. Eu, Nilson, aqui, fico aqui em minha torcida para que o movimento veganismo ou vegetariano cresça ainda mais, que a gente possa diminuir o sofrimento dos nossos amigos, dos nossos irmãos animais. Eu, Nilson, particularmente ainda não consegui, mas também confesso que poucas vezes tentei. Acho que um ponto que quando vai ser o nosso despertar, quando for esse momento, quando chegar esse momento, vai ser interessante, mas vamos fazer como o Chico Xavier nos ensinava, com calma, com consciência. Lá no Evangelho do Cristo, a gente encontra em Mateus, capítulo 15, 18 e 19, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. O que talvez essa mensagem queira nos passar, talvez nossa maior falha não está naquilo que a gente vê, que a gente consome, mas aquilo que a gente transmite e que faz com que o outro possa consumir pelos seus ouvidos. Ou seja, a mágica da alimentação talvez não seja um peso tão grande no nosso estágio de evolução, mas o que você fala do seu vizinho, o que você fala daquele seu parente que você não tem uma boa relação, aí que está o nosso maior defeito. E são esses defeitos que devemos atuar, tentando melhorar cada dia mais. Lembra do último estudo que eu dei aqui? Perdão? Temos que perdoar nossos irmãos. Se ele ainda continuar fazendo mal aos animais, de alguma forma, precisamos perdoar, orar, pedir a Deus por eles. Mas também não devemos se calar, tá? Quando vemos algumas atitudes que são sérias e incompatíveis com os animais, devemos reclamar, devemos falar, chamar atenção. Agora eu vou deixar uma pergunta. Todos
temos que parar de comer carne? A resposta seria não. Mas seria bom se nós diminuíssemos o consumo da carne. Se nós chegássemos, por exemplo, um conselho bem legal. Hoje, segunda-feira, segunda sem carne, sem bicho morto na nossa alimentação. Pelo menos na segunda-feira, se a gente deixasse de comer alguma coisa de origem animal, seria bom. Imagine várias pessoas fazendo isso, é menos animais mortos. Mas isso vai da consciência de cada um. Cada um tem que saber se isso é legal para a sua vida. Toda vez que você olhar para o seu animal de estimação, lembre-se que você está comendo um outro animalzinho de estimação de alguma fazenda. É simples, é só olhar para o outro animalzinho. Outra coisa que eu vou deixar aqui nesse estudo: Jesus foi o único puro que já pisou por esse planeta Terra. Ele esteve diante de uma mulher casada que cometeu adultério. E Jesus chegou na roda que todos estavam, mestre, a apedrejá-la, a mulher adúltera. E Jesus falou: então, que jogasse a primeira pedra quem nunca pecou. Então Jesus perguntou à mulher: cadê os que queriam te apedrejar? E a mulher respondeu: foi embora, Senhor. Jesus então respondeu: eu também não condeno, vá e não erre mais. Olha como Jesus era sábio. Jesus está dizendo para você que você pode errar, mas quando você se arrepender, vai e não erre mais. Se você falou alguma coisa para aquela pessoa, ofendeu aquela pessoa, e depois se arrependeu, não faça mais com a outra, ou com essa mesmo. É assim que Jesus quer nos ensinar. Jesus o tempo todo está nos ensinando o que devemos fazer. Quando a gente pratica alguma coisa que não é legal, beleza, se perdoe. Perdoe o outro irmão, perdoe outra pessoa que você ofendeu, e não erre mais. Foi uma lição aquilo ali para você aprender. E aí, uma outra dica: os valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem necessidade absoluta de matadouros ou frigoríficos. Eu queria ler aqui do livro Consolador, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A injeção das vísceras dos animais é um erro de enorme consequência, do qual deriva numerosos vícios da nutrição humana, e de latíssima semelhante situação, mesmo porque se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetais, sem a necessidade absoluta dos matadouros ou frigoríficos. Temos a consciência, porém, a máquina econômica dos interesses e da harmonia coletiva, no qual tantos operários fabricam seus pães cotidianos. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigo graves. Consolemos-nos com a visão do porvir. Sendo justo, trabalhamos dedicadamente pelo advento do tempo novos em que o homem terrestre poderia dispensar da alimentação os despojos sangrentos dos seus irmãos inferiores. E aí, isso aqui está no livro Consolador. E hoje eu queria pedir a vocês para a gente cantar uma música junto. E
depois eu vou falar mais algumas coisinhas aqui. E a música acho que todo mundo conhece. Vamos fazer junto? Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Negue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites nas sueiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O amor puro, onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, há verdade. Onde há verdade, há Deus. Deus está em tudo, entretanto, nem todos os homens estão nele. Por isso sofrem. Deus é a luz, é a estrela mais linda, e também a folha de grama sobre seus pés. Apenas nas profundezas do silêncio é que a voz de Deus pode ser ouvida. Ele não está nem em nenhuma religião, mas em sua mente e no seu coração. Não se desespere, as dores e as batalhas do mundo são ilusórias e passageiras. É promessa divina que, se você seguir bravamente o caminho da caridade, terá a luz eterna. No mundo, ai de ter muitas aflições, diz o Senhor, mas coragem, eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimentos, luz, todas essas realidades faz parte do seguimento do Cristo. Quem quer que seja meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e venha. O sofrimento faz parte, as angústias próprias dessa vida faz parte da nossa caminhada com Deus. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite, o Senhor não deixa que caminhamos sozinhos em nenhuma das situações que estamos passando. O Senhor se faz presente, porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. São palavras bíblicas, são passagens, é a tua palavra, Senhor, que agora entra de cheio na nossa realidade, no nosso real, no nosso viver. E nós te louvamos pela tua presença real. E cada uma dessas situações de doença, de traição, de humilhação, de tormenta, de tragédia, de perda, o Senhor está conosco, ainda que venha noites traiçoeiras, a noite escura, os vales tenebrosos, ou vales de lágrimas, o Senhor está comigo. Ele me ensina a dar sentido a todos esses sofrimentos. Não chorar por chorar, por sofrer, mas oferta as lágrimas e o sofrimento, as dores, pelos que sofrem muito mais que nós, mas também competem em vós, sendo todas as dores pelas quais passasse, por causa de cada um de nós. Nós queremos aqui, Senhor, oferecer, entregar dores, problemas, sofrimento, esperar de Ti toda a graça, toda a força necessária para suportar e atravessar todos esses momentos com a Tua graça. E ainda, se vier noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até te fazer chorar, mas Deus quer te ver sorrindo.
Deus está aqui nesse momento. Obrigado a todos. Que Deus possa continuar nos abençoando, que nós possamos levar adiante a nossa vida, fazendo o melhor pelos nossos animais de estimação, observando mais os nossos animais, esses animais que Jesus, Deus, nosso Pai, nosso Criador, colocou aqui nesse planeta para nós observarmos, para nós aprendermos com Ele. É olhando para eles que nós vamos aprender a ser espíritos, seres humanos melhores. É através do amor do animalzinho de estimação que você tem em casa, tantos outros animais que estão espalhados por esse planeta, que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo, que nós vamos aprender a cultivar melhor o nosso amor em prol do nosso irmão, da nossa própria espécie. Precisamos todos os dias da nossa vida fazer o melhor, começando dentro de nossa casa, com nossos familiares, aprendendo dentro de nossa casa e levando para fora. É onde nós devemos fazer isso. Se a gente não for uma boa pessoa dentro do nosso lar, da nossa casa, a gente não vai poder ser uma boa pessoa aqui fora. Precisamos dentro da nossa casa começar a cultivar, a aprender a lidar com o outro, para a gente poder levar isso, avançar isso lá para fora. Porque falar que somos cristãos e continuar fazendo tudo errado é muito fácil. É muito fácil chegar aqui, ser uma pessoa e chegar em casa ser outra. Então precisamos mudar isso. Ainda somos pequeninos, somos imperfeitos, mas precisamos pedir a Deus todos os dias sabedoria. Precisamos pedir a Ele calmaria, como se a gente estivesse numa montanha sozinho, com aquela calma, com aquele silêncio. Precisamos todos os dias travar uma luta com o nosso íntimo, que muitas das vezes a gente não consegue. A gente às vezes passamos por dificuldade, por problemas, e aí começamos a brigar com nós mesmos. E é bom a gente fazer isso com o nosso íntimo, dizer: não, você não é assim, você pode ser melhor, você não é assim, eu te conheço. Não deixar ser dominado por nós mesmos, que nós temos isso em nós, somos imperfeitos, somos criados simples e ignorantes, mas precisamos todos os dias tentar ser melhor, deixando para trás as coisas que nos atrapalham a nossa caminhada. Certo? Muitas das vezes a gente não larga de comer animais, carne vermelha ou tantas outras coisas, ou um vício, porque a gente já vem lá de trás com isso. E tirar um vício, tirar uma coisa que às vezes te dá uma sensação de alívio, é muito difícil. Então, hoje eu peço a todos vocês, encarnados e desencarnados, que aqui estão nesse momento, que reflitam, pense um pouquinho sobre você mesmo, sobre a sua vida, o que você está fazendo dela. Se você acha que comer carne te faz mal, tenta diminuir. Se você acha que não faz mal, beleza, continue com a sua caminhada. Muitas das vezes nós vamos no médico, o médico fala para a gente que a gente tem que parar de comer carne vermelha ou comer outro tipo de alimento, porque ele sabe que o nosso organismo já não pode mais fazer isso, comer esse tipo de coisa. Comer é maravilhoso. Eu nunca passei na minha vida necessidade de fome, de não ter o que comer dentro da minha casa. O mais difícil que foi a minha vida, acho que a vida de todos, mas eu acredito que a pior dor que existe no mundo deve ser a fome. A fome deve ser uma dor inacreditável. Às vezes você é magoado, é maltratado, às vezes com palavras, mas a fome é pior do que isso.
Por isso que todas as casas espíritas fazem esse trabalho lindo, que é de arrecadar alimentos para levar para os nossos irmãos que muitas das vezes não tem o que se alimentar, o que comer. Porque só quem passou por isso sabe o que é a fome. Quando a gente vê esses vídeos desses irmãos aí, aparece muito no vídeo lá fora, aquelas crianças, chega a cortar nosso coração. Aqui a gente sabe também que tem pessoas passando necessidade, muitas pessoas passando necessidade. E isso é um alerta para todos nós que desperdiça alimento dentro de casa, comida, joga comida fora, com tantas pessoas passando necessidade. Às vezes a gente tem uma roupa em casa que a gente não quer mais, que não está legal na gente, por que não doar? Tem tantas pessoas passando frio que não tem uma roupa para sair. Então, isso tudo vale da nossa consciência, do nosso íntimo. Colocar isso para funcionar, que a gente precisa ser pessoas melhores. Quando a gente vê uma pessoa passando necessidade e você tem a possibilidade de ajudar ela, bota na sua cabeça, você não está ajudando ela não, você está se ajudando você mesmo. Tem uma passagem que Jesus fala: quando foi que te desse comida, te dei o abrigo, te dei isso. Jesus fala que quando você fez por aqueles pequeninos, quando você encontra uma pessoa que está necessitada, que você vai lá e ajuda ela com alimento, você está ajudando o próprio Jesus. Então, hoje esse estudo não foi para fazer ninguém aqui parar de comer carne, mas pensar de uma forma diferente. Pensar de uma forma diferente. Porque se você analisar o que os matadores, os frigoríficos fazem com os animais, é de cortar o coração. É de cortar o coração. Sabe? Quando você cria uma galinha no quintal da sua casa, numa fazenda, ela dura 5 meses, 6 meses para ela ir para abate, do pintinho até chegar ao abate. E no frigo, na granja, ela, em 25 dias ela está pronta para ser batida. Então ela tem 25 dias de vida. Então o sofrimento dela é bem maior. Então a gente precisa pensar e rever isso. Não estou dizendo que ninguém tem de parar de comer carne. Cada um sabe o que é melhor para você. Mas precisamos pensar, parar de julgar quando a gente vê que uma outra pessoa come um outro tipo de animal, porque nós também fazemos o mesmo. Fazemos o mesmo. E é isso que eu queria deixar hoje para vocês. É difícil, é muito difícil você parar, se alimentar de coisas de origem animal, é muito difícil, mas se quem puder reduzir um pouquinho, é maravilhoso. Vai ser muito bom para todos nós. Bom, uma boa noite, que Deus abençoe.